Primeiro livro de Coríntios, no capítulo 15, versículo 51. Deus abençoe a todos que estão presentes. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Mas antes de ler o 51, eu queria ler o 50. E ele faz uma declaração. Paulo escrevendo diz: e agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Aí ele diz: mas eis aqui vos digo um mistério que vai acontecer. Na verdade, nem todos iremos dormir. Quando ele fala dormir, é morrer. Nem todos iremos morrer, mas todos nós seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém, é necessário que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, é isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é mortal, que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, é isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Diga comigo assim: tragada foi a morte na vitória. Dê uma salva de palmas a Jesus, bem alegre, glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor. Uma coisa que não entrava na cabeça dos discípulos e das pessoas da época de Jesus que viram ele morrer, foi entender e compreender como que alguém pode ser um rei se esse rei foi morto e ninguém lutou para defendê-lo. Você sabe que Jesus foi pendurado no madeiro com uma acusação gravíssima, e a acusação era: Jesus Nazareno, rei dos judeus. O penduraram no madeiro porque estavam o acusando de ele ter dito que ele era rei. E sendo ele rei, ninguém ousou ou ninguém pelejou para livrá-lo da mão dos romanos. Isso não entrava na cabeça do povo. Eles não conseguiam entender que como pode um rei, sendo levado à morte, os seus oficiais, seus súditos, não o irão defender. E ninguém lutou para defender. Quando na noite em que Jesus foi traído, que chegaram lá perto de Jesus e Judas foi o guia, Pedro arrancou da espada e queria ferir, e cortou até a orelha de um cidadão lá. E Jesus disse: guarda a tua espada, Pedro, porque com quem fere com espada será ferido. E aí Jesus deu uma indicativa muito grande, disse: olha, Pedro, agora é a hora do poder das trevas. Se eu quisesse agora que eu fosse livre ou recebesse livramento, eu rogaria meu Pai e ele enviaria agora, para me livrar, milícias e milícias de anjo. Mas esta hora foi para quem eu vim. Mas Jesus, ele está falando em um nível espiritual, e o povo não consegue entender, porque o povo está na terra, só olha para baixo. O povo que acompanhava Jesus estava olhando para a política, estava olhando para os romanos, queria ser livre e liberto do romano. Imaginava que Jesus, quando disse eu sou o rei, ou quando Jesus estava fazendo milagres, a multidão estava acompanhando ele, eles imaginavam que Jesus queria trazer novamente Israel à liberdade. Mas não era isso. Jesus estava se referindo ao reino espiritual. Isso aí, muita gente sabe, mas muita gente ainda não compreendeu. Então Jesus foi ao madeiro e ali entregou a sua vida, e ele morreu. Sepultaram ele num túmulo escavado na pedra. Agora pensa, cavar um túmulo na pedra. Pois assim foi. O túmulo foi escavado na pedra, uma caverna na pedra. Colocaram o corpo dele lá dentro. A Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressurge de entre os mortos.
mas poucas pessoas viram. Eis aí o grande problema. Poucas pessoas viram. E uma pessoa que viu foi a mulher, a ex-prostituta, que viu ele, mas mesmo vendo ele não entendeu, porque a mente dele estava tão perturbada com a questão do velório, com a questão do enterro, com a questão do sepultamento, que ela teve a capacidade, aleluia, de até mesmo ver a Jesus e perguntar: Senhor, onde o puseste? Se estava falando com o próprio. A mente deles estava tão perturbada, tão terrena, que eles não conseguiam entender a linguagem de Jesus. Jesus, uma vez no capítulo 17 de Mateus, ele chamou a Pedro, a Tiago e a João. E ele disse aos três: vamos ali, vamos dar uma volta. Pedro, Tiago e João não tinham noção do que ia acontecer, mas Jesus dizia no seu íntimo: eu vou no monte, e agora eu vou mostrar a minha glória para eles. E assim ele subiu no cume de um alto monte. E quando ele chegou no cume do alto monte, esperou um pouco por ali, de repente acontece algo inacreditável diante de Pedro, Tiago e João. As roupas de Jesus começam a brilhar. As roupas de Jesus começam a ficar resplandecente. O rosto de Jesus, diz o texto, que começa a brilhar mais do que o sol ao meio-dia. Você já tentou olhar para o sol no meio-dia? Tenta para você ver. Quando você olhar para o sol no meio-dia, se você conseguir, amém, mas eu acho que você não consegue. Pois assim é o rosto de Jesus, pela santidade. Ninguém consegue olhar na face dele. E ele então, Jesus começou a transparecer, a sua roupa começou a ficar brilhando. E os discípulos ali observando de boca aberta, porque não acreditavam no que estava vendo. Brilhando. Aí o rosto de Jesus foi brilhando. Algo já estava bom demais. Mas a Bíblia diz que apareceu Elias e Moisés, e eles entenderam que era Elias e Moisés. E aí de repente veio uma nuvem. Uma nuvem veio, cobriu os três. E a nuvem, eles não viam ninguém, mas a voz saiu da nuvem. A voz que da nuvem saía era como uma voz de trovão. E a voz dizia: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Escutai a ele. Aí a voz cessou. Quando Pedro, João, Tiago viram aquilo, a Bíblia diz que eles ficaram aterrorizados. Caíram com o rosto no chão, de medo. E aí o Senhor Jesus conversou o que tinha que conversar com Elias e Moisés, que eu não sei o que é. E aí eles se foram. Aí o Senhor foi lá, bateu no ombro dos três e disse: não, vamos. E eu vou dizer para vocês uma coisa: vocês não vão falar isso para ninguém, o que vocês viram aqui. Vocês vão falar isso só depois que o Filho do Homem foi entregue na mão dos pecadores e ressuscitar. Na realidade, o que Jesus estava fazendo era abrir o entendimento dos três. Porque ele sabia que não adianta falar que eles não entenderam, não adianta explicar que eles não compreendiam, não adianta dizer eles não entender. Então eles iriam lembrar de que um dia Jesus de fato levou eles no cume do monte, falou com Elias, falou com Moisés, a voz de Deus veio lá. De fato eles iriam lembrar que Jesus de fato era o Filho de Deus, e que aquele Jesus que foi entregue lá no madeiro, aleluia, não foi porque ninguém quis pegar ele, não foi porque ninguém quis amarrar ele, não foi porque ninguém quis prender ele, foi porque aquele Jesus, aleluia, que foi pendurado lá no madeiro, ele tinha uma missão certeira, que era entregar a vida dele, por minha vida, por sua vida, por nossa vida, por nossa casa, por nossa família, pelo teu filho, pela tua filha, pelos teus parentes, e por tudo e por todos os homens. Jesus veio com essa missão e ele não fracassou. A linguagem de Jesus naqueles dias era uma linguagem espiritual que para entender era preciso, para alguém entender era preciso Deus
abrir a mente. E foi o que Jesus fez quando levou eles no monte. Jesus procurou abrir a mente de Pedro, Tiago e João, para eles compreender o reino de Deus. Eles não entendiam. Eles pensavam que o reino de Deus era ali mesmo, mas Jesus está dizendo: o meu reino é de cima. Pedro, no meu reino, a roupa dos meus servos brilham. Pedro, no meu reino, o rosto dos meus servos brilham mais do que o sol também. Pedro, no meu reino, as roupas não ficam velhas, e as doenças não podem tocar o corpo dos meus súditos, porque o corpo dos meus súditos já foi glorificado, e vírus, enfermidade, praga, bactéria, doenças transmissíveis, seja qualquer outra praga que existe na terra, não pode tocar no corpo dos meus súditos e nem no corpo dos meus servos, porque o corpo do meu povo já recebeu de mim a promessa. A promessa que o Senhor nos deu foi de nos dar um corpo de glória, foi de nos dar um corpo imortal, foi de nos dar um corpo onde a morte jamais pode se aproximar dele. Paulo está dizendo aqui: nem carne, nem sangue poderá, preste atenção no que eu vou falar, versículo 50, capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 50. Agora digo, irmãos, que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Carne e sangue não pode fazer parte do reino de Deus. Carne e sangue não tem como entrar no reino de Deus. Carne e sangue está fora do projeto do reino de Deus. O nosso Deus, Ele nos deu uma promessa e nos disse que Ele criou, formou um reino, onde Ele é o rei, onde o príncipe é Jesus. E agora Ele precisa de súditos, de pessoas para fazer parte desse reino. Onde já se viu o reino com uma pessoa? Onde já se viu um reino com um rei só? Cadê o palácio do rei? Cadê a corte do rei? Cadê as terras do rei? Onde está o reino desse rei, chamado Jesus? Onde está isso? Já chegou? Passou de nós? Por onde foi? É isso que Deus quer que você entenda. Ele tem um reino, e Ele está falando, e você parece que está na mesma situação que Pedro, Tiago e João. Ele está falando, mas você não está entendendo. Parece que você está igual aos discípulos que andavam com Jesus. Ele dizia: o Filho do Homem vai ser entregue, vai ser morto. Aí eles diziam: não, Senhor, Deus que me livre, jamais tu vai morrer. Eles não entendiam o plano de Deus, o projeto de Deus. Eles não conseguiam ter a compreensão de que Jesus estava dizendo: eu preciso morrer, porque eu sou o pagamento, o meu sangue tem que ser derramado, porque eu sou inocente, e o meu Pai não aceita sangue de pecador para salvar pecador. Tem que ser sangue de inocente para salvar pecador, porque está escrito que o salário do pecado é a morte. Então, se o salário do pecado é a morte, eu preciso pagar essa conta. Vocês pecaram, mas quem paga a conta sou eu, aleluia. E eu vou derramar o meu sangue, e vocês vão ter acesso ao reino de meu Pai. O que acontece? Nós estamos pregando hoje o reino de Deus, e muita gente não entende isso. Está igualzinho os discípulos nos dias de Jesus. Jesus falava uma coisa, eles entendiam outra. O reino de Deus a qual nós pregamos, irmão, é um reino onde está pronto, porém falta o povo. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 21, que a cidade está pronta, porém falta o povo. Ninguém entrou dentro da cidade santa, a qual o Senhor Jesus deu o nome de Nova Jerusalém. E Ele descreve que essa cidade
ela tem 12 portas, muitas avenidas, e dentro dessa cidade existem mansões enormes, gigantes, porém está vazia, porque os moradores, alguns estão dormindo no pó da terra, e outros estão perambulando por aí, e quem sabe não tem uma dezena aqui dentro da igreja, aleluia, ou algumas dezenas, né? A cidade, meus amigos, está deserta, mas nós precisamos, presta atenção que eu vou falar agora, é sério, nós precisamos passar pelo processo da imortalidade, para poder entrar dentro da cidade que permanece para sempre. E é aqui que muita gente engata, muita gente quer entrar no reino do céu, mas não aceita o processo da imortalidade, porque no reino de Deus tudo é invertido. Se você quiser ser o maior, você tem que ser o menor. Se você quiser ser servido lá na glória, aqui você tem que servir a tudo. Se você quiser ser grande no reino de Deus, você tem que desaparecer. Se você quer que Deus faça milagre e publique as suas obras, você tem que fazer tudo escondido. Entende? Tudo. Se você quiser ser exaltado, você tem que se humilhar. Então tudo no reino de Deus é invertido. E se você quiser receber a vida eterna, que chamamos de imortalidade, você tem que morrer para esse mundo. É aqui que muita gente engata, porque a pessoa não quer morrer para cá, não quer morrer para o mundo, e automaticamente, se você não morrer para o mundo, para as coisas do mundo, para as roupas do mundo, para os lugares que o mundo te oferece, se você não morrer para o mundo, você não alcança a vida eterna, a imortalidade, porque tudo é inverso. Você, para alcançar a imortalidade, que é viver para sempre, você precisa morrer para o mundo. Você entende? Aí aqui as pessoas não conseguem entender isso. A imortalidade, ela é um processo que todos que precisam e todos que irão tomar posse, herdar, a palavra certa é herdar, não é tomar posse, herdar a vida eterna, é necessário. Paulo diz, olha amigos, vocês não entenderam, nem carne nem sangue. Ele está dizendo, do jeito que a gente está aqui, não podemos entrar no reino de Deus. Do jeito que a gente está com carne, sangue, nervo, não podemos entrar lá. Nós precisamos passar pelo processo da imortalidade. E qual que é o processo da imortalidade? Foi o processo por qual Jesus passou no livro de Mateus capítulo 17. Ele, diante de Pedro, de João e Tiago, ele se tornou imortal. A roupa dele começou a brilhar, a roupa dele começou a ficar resplandecente, o rosto dele ficou igual ao sol do meio-dia, as mãos dele ficou que nem brasa de fogo. Diante dos olhos daqueles 3 discípulos, ele se tornou imortal, aleluia, mas eles não entenderam. Elias e Moisés, que já estava no estado imortal, vieram, não sei como, não sei explicar, vieram até Jesus. Elias representa os profetas, que foi o maior profeta, o restaurador, e Moisés representava a lei. Eles vieram, o Velho Testamento veio falar com o Novo Testamento, e o Pai, que redigiu os dois, falou com os 3. E a nuvem disse, este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus se tornou imortal, tomou a forma verdadeira dele, e a roupa dele ficou resplandecente. Ele se vestiu da imortalidade diante dos 3. Ele estava dizendo o seguinte, Pedro, eu sei que você não sabe, Tiago, eu sei que você não entende, mas isso aqui, o meu aspecto, aleluia, a minha situação, a minha posição agora, o meu aspecto de glória é exatamente assim que você vai ficar. Então você não precisa temer a morte, Pedro, Tiago e João.
Vocês não precisam temer os governadores, vocês não precisam temer os sacerdotes, os fariseus, os escribas, o sinédrio. Você não precisa temer a guarda do templo, vocês não precisam temer os soldados de Roma, vocês não precisam temer o vento, a tempestade, o naufrágio, vocês não precisam temer nada, porque se vocês morrer, é assim que vocês vão ficar, igual eu fiquei. É aqui que Paulo está explicando, meus amigos. Ele diz: não sei como, mas vai ser assim. De repente, os mortos estarão ali. Tem gente que morreu. O mistério do arrebatamento é tão grande, é tão profundo, que tem gente que morreu no mar, naufrágio, e é salvo em Jesus, e os ossos deles estão espalhados no fundo do oceano. Mas a Bíblia diz que no momento, no abrir e fechar de olhos, não sei como, um grande mistério vai acontecer, que osso vai se juntar no osso, aleluia. Se ainda existir, se não existir, Deus faz de novo. A pessoa se forma, Deus dá forma à pessoa novamente. Por que que Deus falou que o homem veio do barro e ao barro retornará? É porque do barro que o homem foi, Deus vai tornar aquele barro que está ali, refazer o corpo dele de novo. E Deus vai refazer o corpo de milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas que estão em decomposição na terra, nas águas, nas matas, eu não sei aonde. O corpo deles será refeito dentro de estalar de dedos, num abrir e fechar de olhos. Para quê? Para quê? Para receber a promessa. Qual que é a promessa? Receber a imortalidade. Receber o corpo de glória, glorificado. É exatamente essa promessa que você tem, que o diabo perdeu e ele não quer que você tome posse dela. Satanás, ele é enlouquecido porque ele perdeu a promessa. Ele está desfigurado, o corpo dele uma vez era de glória, mas agora ele está desfigurado, perdeu o aspecto angelical e se tornou agora uma coisa terrível, demoníaca, aleluia. E ele não tem mais essa promessa, uma vez que a sentença foi dada, já era, não tem jeito, ele não tem essa promessa. Aí ele olha para você, um ser humano, uma criatura, feita do pó da terra, e ele diz para ele mesmo: ó, esses aí são feitos do pó da terra, mas eu não, a minha essência é lá de cima. Você acha que o diabo não é orgulhoso, minha gente? Satanás é orgulhoso, porque ele diz: a minha essência é lá de cima, agora esses aí feitos do pó da terra, feito do barro, ah não, não tem como. Ele vai fazer de tudo para impedir que o barro herde a vida eterna. Ele vai fazer de tudo para que você que é do barro, que é do pó da terra, herde a vida eterna, aleluia. Mas só tem um porém, meus amigos. Você lembra que Jesus se humilhou, se esvaziou da sua realeza, da sua glória. E sabe o que Jesus veio fazer? Jesus veio se vestir num corpo de barro. Talvez você não entenda isso, mas uma criatura celestial, angelical, vir na terra e tomar forma humana é uma humilhação. Mas por que humilhação? Mas nós não somos a imagem e semelhança de Deus? Sim. Mas ninguém quer o material da terra. Ninguém quer ser terreno. Pergunta para um anjo: anjo, você quer ser terreno? Ele não quer. O diabo quer ser terreno? Não quer. Porque eles são de cima, gente. Eles são lá da esfera angelical. E Jesus se esvaziou da sua realeza, deixou o seu trono de glória, seu corpo de glória, e veio se vestir num corpo de carne, de barro. Aí o demônio fica irado, gente, porque ele fez isso tudo para nos dar a promessa. Deixa eu explicar em outra coisa aqui, vocês não entenderam. Por que ele veio se vestir num corpo de carne? Porque quem pecou foi os homens. E o ser angelical, o ser espiritual, não tem sangue. Quem tem sangue é o corpo humano.
Então, quem pecou? Quem foi que pecou? Não foi o homem? Então tem que morrer o homem. Até porque a Bíblia diz que quando Israel pecava, eles levavam para o altar sangue de boi, sangue de ovelha. Sabe o que é que a Bíblia diz? Que esse tipo de sangue não agrada a Deus. Esse tipo de sangue Deus não aceitava como pagamento da dívida, porque quem pecou foi os homens. Então tem que morrer um homem. O problema é, aonde achar esse homem? Aonde na terra vamos achar um homem inocente, nascido de mulher? Aonde na terra nós vamos achar um homem que sirva para pagar a dívida da humanidade? Porque se eu morrer, eu morro pelos meus pecados, não consigo pagar ele, porque eu sou pecador. Então era preciso um justo, um inocente, com sangue inocente, com sangue justo, morrer pelos pecadores. E é aí que está a questão de Jesus vir e descer, aleluia, nascer da Virgem Maria, e vir ao mundo e ir para o madeiro. E ele disse, eu vou para o madeiro e ninguém me pede. Pedro tentou impedir ele, Senhor, não vai não precisa disso. Sai daqui, Satanás, eu tenho que ir lá derramar o sangue. Jesus, Deus me preparou o corpo, colocou sangue nas minhas veias, e o sangue que está nas minhas veias eu tenho que derramar tudo aqui na terra. Então isso aconteceu por nós, para nos dar direito de vida eterna. O problema é, quem acredita nisso? Você acredita que um dia você pode ter o corpo de glória, um corpo de glória? Você acredita que um dia você vai olhar para você e as suas vestes vai ficar resplandecendo, vivas? Você acredita que um dia você vai olhar para você e não vai sentir mais cobiça, mais desejo, que você não vai sentir mais raiva, mais mágoa de ninguém? Porque uma vez que você receber a imortalidade, todo tipo de paixão carnal é aniquilada. Todo tipo de emocionalismo, de sentimentalismo é aniquilado, porque você recebeu a imortalidade, e a imortalidade é perfeita, ela não tem carência, ela não tem sofrimento, ela não tem pendência. A imortalidade é algo perfeito que Deus criou para pessoas que honraram Ele aqui na terra. Então quando Deus honrar você nos céus, você será vestido da imortalidade. Aí a pergunta é, você acredita que um dia você vai viver eternamente? Será que você está crendo nisso de verdade? Será que você entendeu o que Jesus veio fazer aqui? Será que você acredita que Jesus tem um reino e que Ele é o príncipe dos príncipes e rei dos reis? Será que você acredita que um rei, para ser rei, ele precisa de uma cidade? Será que você acredita que Deus fez uma cidade? E a Bíblia diz que os fundamentos da cidade tem 12, está escrito o nome dos 12 apóstolos, e a cidade tem 12 portas, e são 12 pérolas que abrem de uma vez só, e que são milhões e milhões e milhões e milhões de casas dentro da cidade. Agora o mais trágico, você acredita que você pode ter uma casa lá dentro? Isso é reino de Deus, minha gente. Isso é a promessa que Jesus veio fazer para nós. Você acha que eu vou deixar de jogar bola, tomar minha cervejinha, torcer pro Corinthians, pro Flamengo? Ah, não. Você acha que eu vou deixar de andar com meu short apertadinho, ir pra praia de sunga? Já pensou, Josué, nós dois de sunga na praia? Santo Deus de Israel, aleluia, misericórdia. Eu acho que eu vou deixar de ir para uma praia, usar uma sunguinha, né, Joelson? Nós três lá, de boa, tomando uma cervejinha à toa. Se minha carne está pedindo a cerveja, uma coquinha com a carne, olhar para uma mulher bonita, né? Dar uma desejada nela. As mulheres também vão para a praia fazer o que? Orar? Vão cobiçar os homens. Olha aqueles homens do peito forte, malhadão, né Joelson? Você acha que eles vão fazer o que lá? Vão fazer tudo que a Bíblia diz para não fazer. A Bíblia diz, não cobiçarás nada do teu próximo. Não vai cobiçar a mulher, não vai cobiçar o boi, não vai cobiçar a casa, não vai cobiçar nada dele. E o povo vai lá para a praia cobiçar. Você acha que eu vou deixar de fazer tudo isso que o mundo oferece por nada? Você acha que eu estou doido? Você acha que eu estou ruim da cabeça? Minha gente, é a promessa de Deus.
É a imortalidade que eu estou buscando. É a vida eterna. É a nova Jerusalém. Tem gente que está no culto e fala assim: ó, o anjo desceu aqui, ele fica todo pasmo, todo bobo. Gente, para com isso. Para onde você vai, o que mais tem é anjo. É passando para a direita, é para a esquerda, é do lado, é para cima, é embaixo, é do lado. Para onde você vai, o que mais tem é anjo. Tem arcanjo, tem querubim, tem cavalo de fogo. Para onde você vai, minha gente? Aonde você vai? O leão. Aonde você vai, o leão é gatinho. Ou você acha que o reino de Deus é só de seres humanos? Quer dizer que o reino que Jesus vai reinar só tem gente, só tem pessoa, só tem seres humanos? Cadê os bichos? Quer dizer que Jesus vai ser rei de um reino que não tem animal? A Bíblia diz que no reino de Jesus, o leão vai pastar com o cordeiro. Você vai montar em cima do leão e o leão não vai te comer, não vai te morder, não vai te ferir, porque é o reino de Deus. Isso é a promessa que Jesus veio trazer para nós, irmão. É um reino, você vai viver eternamente. Você vai poder visitar a sua vizinha, vai na casa dela. Tem gente que não acredita nisso. É porque você não entendeu. Você está igual aos discípulos nos dias de Jesus. Estou falando que você não entendeu ainda. No dia que você entender, você vai ser o crente mais salgado que existe na face da terra. No dia que você entender isso, até a paz do Senhor você vai ter que olhar para quem você vai dar. Porque no dia que você entender, você não vai querer perder isso. Porque isso aqui é a vida eterna, minha gente. Vida eterna. Nunca mais morre, nunca mais morre, vive para sempre, pelos séculos dos séculos, pelas eternidades que existe. Você não morre, não fica velho, não adoece, não tem medo de vírus, nem de bactéria, não vai para o hospital, aleluia, não vai ficar doente, enfermo. É o reino de Deus.